Certo. Então, a gente vai começar aqui mais uma aula aqui de matemática, matemática financeira. Então, agora, pessoal, aí nessa página do livro, aí na página 21 em diante, vai ver alguns termos relacionados a essa parte de matemática financeira. Nas aulas anteriores, a gente viu como é que se calcula lá o fator, a gente viu como era que calculava porcentagem em cima de porcentagem, para ver o índice, né, de inflação, liquidação, a gente viu os aumentos sucessivos. Mas a gente estudou isso aí não detalhadamente tudo, mas a gente viu uma base. Aí agora a gente vai ver aí essa parte dos termos que são mais usados, juros, montante, capital. Vocês já viram esses termos? Já ouviram? Já estudaram isso aqui em algum momento? Não, né? Vanessa? O Expedito, já estudou matemática financeira antes, Expedito, antes daqui do terceiro ano? Ainda não, professor. Então vamos lá. Olha, aqui ele começa com uma situação aí, ó. Vamos supor que uma pessoa aplique certa quantia. Essa certa quantia a gente vai chamar de capital, que está coisado aí, ó, tá marcado, destacado. A pessoa aplicou isso numa poupança, né? A gente chama de caderneta de poupança. Quando a pessoa vai aplicar um dinheiro na poupança, a ideia é que aquele dinheiro venha render mais, né? Juro, para ela receber mais depois, quando ela for tirar. Então, ela aplicou o dinheiro lá por um determinado tempo. Deixou lá passar, vamos supor, 1 ano, 2 anos. Aí, a aplicação é semelhante a um empréstimo. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona um empréstimo. Quando a gente vai pegar um empréstimo do banco, o banco ele vai cobrar uma taxa de juros em cima. Você pega um valor, por exemplo, se você pediu R$1.000 emprestado, quando você for pagar, você não vai pagar só os 1.000. Você vai pagar além daqueles R$1.000. Só que isso parcelado, né? Em forma de parcela. Geralmente é feito assim. Então, do mesmo jeito que isso aqui. Você pega um valor, vai lá, aplica na poupança, deixa passar um determinado tempo, depois você vai retirar o dinheiro. Quando você vai retirar, aquele dinheiro ele vem mais do que você aplicou, certo? É como se fosse um empréstimo que ele está colocando aqui. Então, no fim desse período, essa pessoa ela recebe uma quantia que a gente chama de juros. O valor dessa quantia é estabelecido por uma porcentagem. Aí aqui ele faz aqui a relação dessa porcentagem. Ó. Ao final da aplicação, a pessoa terá em sua conta a quantia correspondente a quantia que ela vai receber depois que ela deixou o dinheiro por um certo tempo na poupança, ela vai receber o que ela aplicou, que a gente chama de capital, mais o que aumentou, que a gente chama de juros. Entenderam até aí? Tá tudo? Ou não? Tá difícil? Sim. Fácil, né? Certo. Então, o que ela vai receber no final das contas é o que ela aplicou mais o que aumentou. A soma desses dois, quando somar o capital com os juros, a gente vai chamar de montante. Esse nome se entende bem aqui, ó, representado pelo M. O capital está sendo representado pelo C, o juro está sendo representado pelo J, e o montante está sendo representado pelo M. Então, no final das contas, a pessoa vai receber o montante, que é o capital que ela aplicou mais os juros, o tanto que aumentou. Aí, pessoal... Só uma dúvida rápida aqui. Sim. Se eu coloquei para investir o dinheiro R$100, e os juros mensais de R$10 por mês, eu vou ganhando durante 12 meses, eu vou ganhar a soma dos juros mais o capital, a capital mais juros por mês. Como é a pergunta? Tu vai ganhar a soma dos juros? Por exemplo, eu investi R$100 e os juros mensais de 10. Eu vou ganhar em cima dos juros do que investi ou a soma dos juros mais capital por mês? Não, é só em cima do que tu investiu, entendeu? É só em cima. Porque tem assim, tem dois tipos de juros. Tem o juro simples e tem o juro composto. Aqui, inicialmente, nós vamos estudar o juro simples. Esse básico aqui. Mas tem outra forma de juro, que é juros sobre juro, que é o composto. A gente considera o montante atual, aí calcula em cima daquele montante do mês. Por exemplo, tu aplicar um valor hoje. Hoje nós estamos no mês de maio. Aí quando for em junho, já tem um valor maior, né? Aí o valor que for de julho já é em cima do valor de junho. E assim vai. A gente chama isso aí de juro composto. Entendeu? Só que a taxa de juros simples, a gente considera mesmo só o valor inicial. Só o que foi aplicado inicialmente
e os juros, o quanto que passou daquilo ali no período de tempo que foi aplicado. Entendeu? Mas aqui nesse momento é só juros simples, ó. É o básico. Por enquanto, eu quero que vocês percebam só isso aqui, ó. A taxa, a porcentagem vai ser representada por esse izinho que tem bem aqui, ó, o I. Aí, essa taxa, ela é calculada como? Você pega os juros, o tanto que aumentou, e divide pelo capital, certo? Aí você vai encontrar a taxa. Ele colocou aqui, é a taxa de crescimento do capital, né? Também conhecida como taxa de juros. Isso aqui, esse izinho, ele é dado em porcentagem, tantos por cento. E ela será sempre associada ao período da operação, ou seja, leva em conta o tempo que o dinheiro ficou aplicado. Aqui é colocado uma situação, ó, bem que ele colocou assim, ó, o banco oferece um rendimento de 0,8% ao mês. Então, vocês vejam aqui que a porcentagem ela não é nem 1%, é menos de 1%, 0,8% ao mês. Aí ele colocou assim, se uma quantia de R$600 ela for aplicada nesse banco, vejamos que quantia o cliente terá na sua conta no fim de um mês. Então, ele está considerando aqui apenas um mês. Então, o que você faz? Você calcula o 0,8% em cima de 600. Aí, o que foi feito aqui? Ó, o 0,8% ele dividiu por 100. Ó. Quando dividir 0,8%, é esse valor bem aqui, ó, 0,0008. Aí, tu pega e multiplica por 100, ou por 600. Aí, quando é feita essa multiplicação por 600, vai dar 4,8. Então, esse 4,8 é o tanto que aumentou de reais em cima daqueles 600. Entendeu? Ou seja, 0,8% de R$600 é o mesmo que R$4,80. Então, em um mês, aumentou R$4,80. Então, o novo valor que a pessoa vai ter depois de um mês vai ser os R$600 mais o R$4,80. Vai somar os dois. Então, esse aqui é o montante, né? O montante. Então, aqui, ó, esse 600 é o capital. É o Czinho lá de cima, lá, ó. É o capital. Esse 4,80 é o J, é os juros, é o quanto que aumentou, ó. Certo? Então, somando os dois aqui, o capital mais o juros vai dar igual ao montante. Que é essa mesma equaçãozinha lá de cima, só que eu estou fazendo ela invertida aqui. Então, capital mais juros deu o montante que deu 604,80. Entenderam aí? Todo mundo tá aí? Está me ouvindo? Sim. Aí, nesse problema aí, nós temos 0,8% ao mês, taxa de juros. E R$600 era o capital principal. Aí ele vai explicar o que eu acabei de falar, ó. Vai explicar tudinho que eu acabei de falar, certo? Então, os juros, pessoal, os juros, como vocês puderam ver, ó, bem aqui nessa expressão aqui de cima, para encontrar o juro, o que foi feito aqui? Foi multiplicada a taxa pelo capital, não foi isso? Então, para encontrar os juros, você pode fazer isso, ó. Essa expressão está bem aqui, ó. Juros, você vai multiplicar a taxa pelo capital. O capital pela taxa, tá a mesma coisa, capital pela taxa. Então, capital é o valor do dinheiro que a pessoa tem inicialmente. Aplica pela taxa de porcentagem, aí ela vai achar o valor dos juros. É dessa expressão também que você pode encontrar a porcentagem, a taxa. Taxa, basta pegar os juros e dividir pelo capital, da mesma coisa. Essa expressão bem aqui, ela surge dessa primeira. Entenderam? Então, aqui uma está interligada à outra. Então, continuando aqui, ó. Estou só olhando aqui se o pessoal não tá aqui, ó, olhando aqui o grupo, mandando mensagem no PV. Continuando aqui a outra expressão. Nós temos assim, juros simples. Se um capital é aplicado durante voltou, não? Voltou? Voltou. Deixa eu só ver aqui o que foi que houve aqui. Estão me ouvindo, né? Alô? Agora sim. Certo, então voltando aqui à explicação. Ó. Então, o juros simples, você vai pegar o capital aplicado durante um período de tempo
E essa taxazinha, taxa aí, ela incide apenas sobre o valor inicial, certo? Toda vez que a taxa for incidir apenas sobre o valor inicial, a gente vai chamar isso de juros simples. Então, aqui nesse caso, ó, observem bem aqui, nós temos aqui, ó, aqui ele vai inverter a forma, é a mesma que a gente já aprendeu. Juro é o capital vezes a taxa. A mesma coisa aqui, ó. Juro é o I vezes C, é o capital vezes a taxa. Mesma coisa, só inverteu aqui a ordem. Aí, os juros obtidos no fim de um período, se você for observar assim, se a gente quer saber quanto é os juros obtidos depois de um certo período, então a gente vai pegar essa taxa, multiplicar pelo capital e multiplicar pelo tempo que esse capital ficou aplicado. Em outras palavras, isso aí pode ser aplicado também dessa maneira aqui, ó. Esse jeito que fez bem aqui nesse desenvolvimento da fórmula. Os juros, ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo que ele ficou aplicado. Aí a diferença, o fator determinante para você saber que isso aqui é juros simples, é que essa taxa ela vai ser aplicada sempre sobre o capital inicial. Entenderam? Essa é a diferença. A taxa, toda vez que falar que a taxa foi aplicada sobre o capital inicial, é juros simples. E o composto, que ainda não está aqui, o composto é quando a taxa é aplicada sobre o montante atual, porque cada mês tem um valor. Então, vem aqui, ó. Para calcular os juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Para calcular o montante, ou seja, quanto que a pessoa passa a ter em determinado período, você vai somar o capital mais o juros, certo? Aí colocou aqui as observações na revista, depender delas. O mais importante é compreender os conceitos. Ele está dizendo que não é para você tentar memorizar essas fórmulas. O melhor mesmo é você entender a ideia. Como eu falei, você pega um valor inicial, aplica aquele valor a uma determinada taxa e durante um certo período de tempo. Então, você vai encontrar o juros, você vai multiplicar o capital, multiplicar pela taxa e multiplicar pelo tempo que ele ficou aplicado. Aí depois, para achar o montante, basta somar o capital com os juros, o quanto que aumentou. O montante é fácil, o montante é a soma do capital com os juros. O importante vai ser você calcular os juros. O juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Tem um exemplo aqui, ó. Pedro emprestou a um banco, ele emprestou de um banco R$10.000. Ficou esquisito isso aí, né? Emprestou de um banco, é como se ele tinha tirado dinheiro de um banco. Mas vamos considerar assim, ele emprestou de um banco R$10.000. 2 meses depois, ele pagou 10.400. Os juros pagos por Pedro foram 4.000. Eu acho que aqui quis dizer assim, ó, Pedro pegou emprestado do banco, entendeu? Ele pegou emprestado, a ideia era essa aqui, no caso. 10.000 reais do banco, 2 meses depois ele pagou 10.400 reais. Então, a ideia aqui é que ele pagou tudo de uma vez. Só que foi 2 meses depois. Os juros pagos por Pedro foram 400 reais. Como vocês percebem aí, ó, passou 400 reais dos 10.000. E a taxa de juros foi, para você calcular a taxa, lembra que eu falei, basta pegar o valor que passou, ou seja, os juros, e dividir pelo capital inicial. Então, você vai dividir o 400 pelos 10.000. Aí, quando faz essa divisão, o livro aqui ele simplificou, porque aqui ele dividiu por 100, ó. Dividiu 400 por 100, vai dar 4. 10.000 por 100, aí vai dar 100. Aí, aqui basta simplificar, aqui, ó, 4 por 100. Quando tem assim, 4 barra 100, você já sabe que é a mesma coisa que 4%. Sempre que tiver o 100 embaixo, vai ser esse símbolozinho de porcento. Eu já falei isso para vocês. Se tivesse a representação assim, ó, 3% é o mesmo que 3 sobre 100. Então, isso aqui é clássico. Sempre que tiver esse símbolozinho de porcento, é a mesma coisa que tem um 100 embaixo como denominador. Então, aqui ficou 4 sobre 100, é a mesma coisa, 4%. Ao bimestre, por que foi ao bimestre? Foi 2 meses. Ele aplicou em 2 meses. Então, a taxa aqui foi de 4% durante esse período que foi aplicado. Nesse caso, o principal, ou seja, o capital, que era a dívida inicial de Pedro, é de 10.000, ou seja, o valor que ele pegou, né, a dívida, ele pegou para si o capital. O montante, que vai ser a dívida que ele vai pagar para o banco, que ele deu lá depois dos 10 meses, vai ser os 10.400. Certo? Então, o montante, pessoal, pode ser tanto um valor que você vai receber quanto um valor que você está devendo.
certo? O montante ele pode ser, isso é relativo, depende do ponto de vista, de como você está analisando a situação. Pode ser o que você vai receber ou o que você está devendo. Entenderam até aí ou não? Está confuso? Certo, aí aqui tem um exercício aqui, umas questões, que o livro que ele já fez, queria que tivesse mais, ele já vai para juro composto é mais complicado. Aí aqui os exemplos que ele vai dar aqui, tudo é de juro composto. Bem aqui tem umas questões que dá para a gente fazer ela, depois eu vou tentar fazer aqui algumas, para a gente ver, ó, que aqui é juro simples, essas inicialmente aqui, ó. Juro simples, aqui também a gente vai fazer isso. Eu vou primeiramente, essa parte da aula, eu vou passar só os juros simples. Depois de ver essa parte do composto, tem muitas deduções aqui, é mais chatinho para explicar isso aqui. E é mais demorado. Então, aqui, ó, vamos ver uma situação aqui, ó, parcelar ou não. Aí tem uma situação. Muitas vezes o comprador possui dinheiro para pagar à vista, mas escolhe o prazo, escolhe a prazo. Nesses casos, é comum que seja cobrado juros que encarecem o produto. Isso aqui acontece quando você vai numa loja, né? Você vai comprar lá numa televisão, aí tem um valor à vista, aí tem o valor a prazo, fica mais caro por causa dos juros. Tem loja que parcela com preço de à vista, e quando chega já por exemplo, até 5 vezes, até 5 parcelas, fica o valor de à vista. De 6 para cima já cobra juros, e assim vai. Aí bem aqui tem uma situação. Cícera decidiu comprar um berço para seu filho João Gabriel. A loja oferece 2 km de pagamento. À vista, ele custa R$ 500. Em 2 parcelas de 300, sendo a primeira no ato da compra e a segunda no mês após a compra, caso Cícera opte, aqui é a segunda situação, né? Então, ela pode pagar 500 ou então em 2 parcelas de 300. Caso Cícera opte pelo pagamento a prazo, qual taxa mensal de juros que ela pagará? Então, aí a situação dele. Não é difícil analisar isso aí. Ela vai pagar 2 parcelas de 300, o valor é 500, o valor do capital, a gente vai considerar o 500 como capital, ó. Aí ele colocou aqui a resolução, ó, bem explicadinha. A primeira prestação, se ela for pagar, para responder conforme a situação que foi dada aqui, né? Se ela for pagar a prazo. Então, a primeira prestação na compra parcelada é paga no ato da compra. Desta forma, não incide juros sobre ela. Ela vai dar ali R$ 300, então ela vai ficar devendo quanto? 300. Dos 500, né? A gente tem que analisar, não dos 500, mas dos 600. Só que tem um detalhe, ó, veja bem. O preço de à vista é 500. Esse é o valor que seria sem juros. Como ela vai optar pelo preço de a prazo, então, ela tem R$ 300 que ela está devendo, que é 300 mais 300, 2 parcelas de 300. Então, quando ela vai pagar a primeira parcela à vista, o valor que ela está devendo vai ser o quê? Vai ser 500 menos 300, certo? 500 menos 300, que é R$ 200. Então, veja como é feita essa conta aqui, ó. Se ela vai optar por efetuar o pagamento da segunda parcela após um mês, ela terá de pagar o valor, que é o 300 que ela vai pagar, que ela tem que pagar isso aqui mesmo, e logo os juros cobrados, que o valor seria 200, mas aí como ela vai pagar 300, então vai ser o quê? 300, tira os 200, que vai ficar 100, aí é que eu vou calcular a porcentagem em cima do valor que seria da parcela, né, do restante, que seria R$ 200. Então, 300 tira 200, vai ficar 100. Então, aqui no caso, ó, 100 sobre 200. Se você dividir 100 sobre 200, vai dar exatamente isso aqui, ó, 0,5. Que é a mesma coisa que 50%. Ou seja, ela vai pagar 50% a mais do valor da parcela, né? 50% ao mês. Como ele vai explicar aqui outra fórmula, que é usando a equação dos juros. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Mas é a mesma coisa, vai dar o mesmo 50% ao mês. Difícil entender isso aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar bem aqui uma questão dessa bem aqui, ó. Vamos tentar resolver ela bem aqui, ó. Olha, a questão 25. Quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples com a taxa de 2,5% ao mês? Veja que é 2% ao mês. Ao final de 1 ano e 3 meses. Como é que vamos fazer isso aí? Vocês estão entendendo aí a questão?
Fica para calcular essa questão. Questão 25. Alô? Estão me ouvindo? Então, aí quer saber quanto que vai render ao final de 1 ano e 3 meses, sendo que a taxa é de 2,5% ao mês. E o valor que vai ser aplicado é de R$600. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos lá. Ainda não fiz essa questão aqui não, viu? Estou vendo ela agora aqui. Vamos ver aqui. É a questão 25, né? Questão 25. É, Vanessa? Vanessa, é? É. Questão 25, vamos lá. Vou colocar de vermelho, fica mais destacado. Questão 25. Então, olhe para a questão aí, ó. O valor R$600. Esse 600 é o capital, né? Vou colocar aqui como mando figurino. Czinho, 600. C é o capital. Mas vocês não precisam decorar, tentar decorar as fórmulas. Se bem que não é tão difícil, não. Aí ele diz que a taxa de juros simples, a taxa ela é de 2,5%. Ele falou em juros simples, é esse assunto que nós estamos vendo. 2,5%. Então, esse 2,5% é o I. O Izinho lá é a taxa. A questão foi colocada. Então, 2,5% ao mês, né? Ao mês. Eu vou até colocar aqui AM. AM significa ao mês. A gente vai usar esse símbolo aqui demais, AM. Aí eu vou só fazer um detalhe, pessoal. Só botar um detalhezinho aqui nessa questão, ó, que é que 2,5%. Então, lembra que tem um 100. Vou logo colocar ele aqui, ó, 2,5 sobre 100. Vai ficar melhor, porque a gente tem que transformar esse valor. Eu poderia dividir aqui, esse 5 lá em cima. Eu poderia dividir aqui 2,5 por 100. Mas aí vai ficar muito chatinho a conta. Eu vou deixar o 100 aqui embaixo para ficar melhor. Lembrando que isso aqui é ao mês, viu? A gente bota A.M, ao mês. Aí lá tem o tempo também. Qual foi o tempo que esse valor vai ficar aplicado? Aqui fala que é em 1 ano e 3 meses, né? 1 ano e 3 meses. Então, a gente vai fazer o seguinte, colocando um T de tempo, ó. Eu vou botar aqui, ó, 1A, 1 ano e 3M, 3 meses. Só que eu quero esse valor todinho, pessoal. Eu quero ele em M, em meses. Porque aqui a taxa ela está dada em mês. Aqui esse Mzinho aqui, ó. É 2,5% ao mês. Então, esse 1 ano e 3 meses, não sei se ficou bem compreensível aqui, não. Talvez dê uma confusãozinha aqui. Vou até mudar esse negócio, senão você não pode não entender. Então, esse 1 ano e... Aqui é 1 ano e 3 meses. A gente tem que colocar tudo em meses. Quantos meses tem em 1 ano e 3 meses? Me ajudem aí. Quantos meses cabem em 1 ano? 1 ano tem quantos meses? 1 ano? 15 meses? Então vai ser 15, né? 15 meses, tudo bem. Então vamos lá. 1 ano tem 12, então 12 mais 3 vai dar 15 meses. Então aqui, ó, nós vamos usar na questão esse valor de meses, 15 meses. Por quê? Porque a taxa lá foi dada ao mês. Então ele quer calcular o juro. Então a gente vai calcular o juro. Ó. Juro. O que é o juro? Juro vai ser o valor do capital vezes a taxa vezes o tempo que ele ficou aplicado. Então, os juros vai ser, quanto é o capital? O capital é 600. A taxa, a gente vai colocar esse valor que eu coloquei por 100 aqui embaixo, 2,5 barra 100. Aí você também multiplica pelo tempo que ele ficou aplicado, o tempo foi 15 meses. Aí agora aqui é conta, aí é matemática mesmo básica. Como é que faz isso aqui? Uma dica para vocês, ó. Uma dica, tem 2 zeros lá na parte de cima, né? Porque lá em cima está tudo multiplicando. Aí tudo que está multiplicando em cima vai dividir por esse número de baixo aqui, pelo 100. Então, lá em cima tem um número, tem 2 zeros lá, ó, 600. Você pode cortar esses 2 zeros do 600, cortar eles com esses 2 zeros aqui do 100, ó. Fica mais fácil a conta.
Então, embaixo vai ficar só 1. Então, você resolve só a parte de cima. Se você resolvendo essa parte de cima, vai dividir por 1, vai dar o resultado. Então, acontece 6 vezes 2,5. Alguém sabe de cabeça? 6 vezes 2,5. A continha aqui, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3 dá 15. Aí tem uma vírgula ali. Então, vai ficar a vírgula bem aqui nessa posição. É uma casa, né? Então, coloca uma casa aqui, deixando à direita. Então, vai dar 15. Aí, multiplica esse 15 vezes 15. Então, 15 vezes 15 a gente sabe de cabeça, né? Dá para saber quanto é? Alguém sabe? 15 vezes 15? 225 lá. 200? 25. É isso mesmo, 225. Então, bem aqui o valor ó, vai ser 200. Eita, ficou muito apagado. 225. Então, esse foi o juro, R$225. A questão lá ele vai te dar esse valor aí, ó. É difícil fazer isso aí? É difícil? É fácil, né, pessoal? Não. Pois é, o cálculo de juros simples é desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu faço ali outra questão ali para vocês verem aqui. A questão 26, ó. Ele fala assim, ó. Um capital de R$800, vou só aumentar aqui. Um capital de R$800, ele aplicado a juros simples, com taxa de 2% ao mês. Ó, cuidado com isso aqui, ó, 2% ao mês. Resultou no montante de R$880. Aqui ele está dando montante. Aqui ele está dando o resultado final. Quanto rendeu? Ó, final. Então, ele era 800, foi para 880. Então, tem um valor que passou aqui. Vocês estão observando quanto que passou? Me responda aí. Era 800 e foi para 880. Quantos reais rendeu de juros? R$80. 80. Isso. Então, os juros aí, dá para ver claramente que é 80, né? Aí ele diz assim, qual foi o tempo aplicado? É o tempo de aplicação, ele quer saber o tempo. Lembrando que a taxa aqui, ó, é 2% ao mês. Então, a gente vai calcular esse tempo em meses, né? Em meses. Aí a resposta está aqui, vocês estão vendo aí. Mas vamos descobrir como é que é feito esse cálculo. Vamos voltar para lá. Eu acho que eu nem mostrei a questão, agora estou mostrando de novo, porque lá... Vou só repetir aqui, pessoal, a questão que acho que não saiu na gravação. Então, aqui o capital de R$800 aplicado a juros simples, com uma taxa de 2% ao mês, resultou no montante de 880, após certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Então, agora a gente vai fazer aqui o cálculo da questão 26. Fazer ela bem aqui embaixo. Então, qual foi o capital? Quanto foi o capital aplicado aí? Vocês lembram? 800. Muito bem, 800. Quanto foi o montante? Que é o tanto que já rendeu lá no período. Quanto foi o montante? 80. Não, montante. Montante. 880. O montante é 880, né? Ó. É o que ele já vai receber, ele vai resgatar. Qual foi a taxa de juros? 2%. O Izinho, o I. O I é 2% ao mês, né? 2% ao mês. Eu vou colocar isso aqui em porcentagem. Em porcentagem de mensuração, então fica 2 sobre 100. 2 sobre 100 AM. AM quer dizer ao mês. A gente vai fazer esse cálculo aí. Eu só vou riscar isso aqui para separar essa questão dali. Vamos tentar fazer aqui esse cálculo. Então, como é que faz aqui, pessoal? Ele quer saber quanto tempo ele foi invertido. Então, você pode fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui... Vamos calcular o juro primeiro. Calculando os juros. Como é que faz para mim achar os juros? Eu poderia jogar numa equação só, mas vou fazer ela por parte. Vou tentar aqui... A gente vai raciocinar na questão, os juros. Como é que faz para calcular os juros? Você olhando para os valores que tem aqui, o montante e o valor do capital. Como é que faz para me calcular o juros bem aqui? O quanto que aumentou? Que conta eu devo fazer aí? Capital vezes o BI vezes o tempo. Isso, mas aí não tem o tempo, né? Aí nós estamos querendo tempo. Como é que faz para me achar só o juros, só o valor em dinheiro? Ainda agora vocês me responderam. Vocês estão me ouvindo? Alô? Então, né?
Para me achar só o quanto que aumentou, como é que faz? No início do negócio que eu falei. Vocês responderam aí também. De 800 aumentou quanto? Como é que faz para chegar nessa conta? Tá claro aí. Basta subtrair o montante do capital, né? Então, é o montante menos do capital. Só isso. Ó. Então, isso é a coisinha, a gente não precisa nem decorar a fórmula. Né? É aquilo que coloca nas fórmulas, mas é só a gente lembrar a definição. Eu vou subtrair o montante menos do capital. Então, vai ficar 880. Você já sabe o valor. Estou só fazendo aqui para o pessoal olhar, porque eles vão querer saber como é que tem fórmula e tudo. Então, aqui o juro vai ser igual a 80. O juro é 80. Então, pronto, encontrei os juros. Aí, agora eu vou aplicar a fórmula do juro. Aí sim a fórmula que vocês falaram. Agora, aí, ó. Juro é o quê? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto foi o juro? 80. Quanto foi o capital? 800. Quanto foi a taxa? 2%, né? Então é 2 sobre 100, né? Ó, 2 sobre 100. Eu quero saber o tempo. Aí o tempo eu vou deixar aqui. Quer saber quanto tempo ele ficou invertido. Então, vou deixar o tempo aí, ó. Vamos calcular o tempo. Então, o que nós podemos fazer aqui de cara nessa questão, nessa expressão matemática? De cara, a gente pode fazer o quê? A gente pode cortar aqui o zero do 800, ó, pelo zero do 100. Então, multiplicando lá e vai dividir pelo 100. Então, quanto é 8 vezes 2? 16. 16 dividido por 1 vai dar 16. Como isso aqui tudo está multiplicando pelo t, aqui está tudo, ó, o valor aqui todinho está multiplicando pelo t. Então, vai ficar 16t. 16t. Vou repetir, ó. Você poderia multiplicar 800 vezes 2, aí ia dar 1.600. Aí 1.600 dividido por 100 ia dar 16. Entendeu? Ia dar a mesma coisa. Então, eu cortei logo. 8 vezes 2, 16. 16 por 1 dá 16. 16 vezes t fica 16t. Aí, para me achar o valor do t, eu vou só isolar ele. Isolar o t. E vou dividir o 80 pelo 16. Que a gente divide pelo número que está junto da letra, né? E o número que está junto da letra, ele fica no denominador. O número está multiplicando a letrinha. Então, o t aqui vai ser o quê? T é igual, quanto é 80 dividido por 16? Se você dividir 80 por 16, vai dar exatamente 5. Isso, porque 5 vezes 16 é 80, certinho. Então, o tempo vai ser de 5 meses. Ok? O tempo que ele ficou aplicado até foi de 5 meses. Ok. Pessoal, acho que já deu para ter uma ideia aí, né? E aqui, ó, 5 meses. Deu para ter uma noção aí, deu, pessoal? Sim. Então, eu vou encerrar aqui essa aula por aqui do Zoom.